Olá, meu povo do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, a professora aqui, a professora Elaine Dark, eu quero mostrar para vocês algumas palavrinhas muito importantes na vida de vocês, não só no período de estudo à distância, mas principalmente na vida como um todo, que são essas palavras aqui atrás, tá? Eu comecei com história, educação, sonhos, fé, coragem, respeito, determinação, força, objetivos, futuro, atenção, foco, sucesso e perseverança, que é o que eu desejo a todos vocês e eu espero que vocês tenham isso dentro de vocês. Todas as pessoas que conseguem um pouquinho daquelas palavras dentro de si se tornam seres humanos extremamente eficientes, tá? E felizes, o que é melhor de tudo, né? Melhor do que ser eficiente é ser feliz em sua história. Hoje nós vamos falar sobre os jesuítas. Os jesuítas, gente, o próprio nome já indica alguma coisa, né? Ele tem uma história ligada à história de Jesus Cristo, né? O próprio nome já diz. E a companhia jesuíta, a companhia de Jesus, né, na verdade, jesuíta é quem faz parte da companhia de Jesus. E lembrando que para fazer parte da companhia de Jesus, só pode ser homens, tá bom? Mulher não faz parte, não pode. E a companhia de Jesus, ela foi fundada lá na Itália, tá? Em 1534, pelo padre Inácio de Loyola, hoje Santo Inácio de Loyola. E esse padre, o Inácio de Loyola, ele vai criar a Companhia de Jesus justamente na época em que estava acontecendo a Contra-Reforma lá na Europa. O que era a Contra-Reforma? Um movimento contra as igrejas protestantes que estavam surgindo. Vão lembrar as igrejas protestantes? Presbiterianismo, anglicanismo, calvinismo, luteranismo e várias outras. Então, a Companhia de Jesus, o objetivo principal delas era barrar o crescimento dessas igrejas protestantes. Por quê, gente? Porque a Igreja Católica estava perdendo muito para essas novas igrejas. Então, a Companhia de Jesus queria parar o crescimento delas e fazer com que esses católicos que estavam deixando de ser católicos voltassem para a Igreja Católica. E o segundo objetivo era espalhar a fé católica cristã para o resto do mundo, tá? Eles queriam levar para o resto do mundo a história da vida de Cristo, né? Eles querem mostrar, o próprio nome já diz, né? Companhia de Jesus. Os jesuítas seriam os responsáveis por levar até você, ao resto do mundo, a história de Jesus, para que vocês possam andar em companhia de Jesus, tá? Assim como eles andavam, tá bom? A Companhia de Jesus, ela existe até hoje, ela é extremamente, né, é uma ordem bem forte, que inclusive, né, o nosso Papa é um Papa jesuíta, é o primeiro Papa jesuíta, né, na história da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, o Papa Bergoglio, né, e Jorge Bergoglio. E o Bergoglio, ele nunca tinha pensado em ser papa. Existe até um filme, né, muito bacana na Netflix, quem quiser assistir, que chama Dois Papas, que é a história do Papa Francisco e do Papa Bento XVI. É um filme muito bacana pra gente conhecer um pouquinho, né, da história, né? E aí, esses jesuítas, eles tinham, então, a função de espalhar a fé católica para o mundo. O que eles vão fazer, então? Eles vão vir para o Brasil porque precisava de catequizar os índios. Então, eles vão vir para o Brasil com dois objetivos. Eles vêm para o Brasil em 1549. Quem vai trazê-los para cá é o governador-geral Tomé de Souza. E vai vir o padre Manuel da Nóbrega, que era o líder da missão, e o padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta vai cair nas graças dos indígenas. Por quê, gente? Porque ele vai criar uma forma de comunicação entre eles. Ele vai criar uma língua nova. Ele vai misturar o tupi com a língua português de Portugal, português da época. E vai criar uma língua nova para ficar mais fácil de comunicar.
Com o passar do tempo, os jesuítas começaram a perceber que ficar no litoral não ia ajudar a proteger os indígenas e muito menos ia ajudar a catequizá-los. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos nos dividir. Parte de nós, jesuítas, vai para o interior do Brasil para construir aldeias, né, para fazer missões, e essas aldeias vão ser onde os indígenas vão morar. E lá nós vamos catequizá-los e proteger. Esses lugares onde eles vão morar, tinha igreja, tinha escolas, né, para os filhos dos índios, tinha as casas para eles poderem morar com suas famílias, eram aldeias como outra qualquer. E parte dos jesuítas ficaram nos grandes centros e vão criar as escolas, os primeiros colégios, porque essa era a segunda função deles. A primeira era catequizar os indígenas e a segunda era a educação dos filhos dos colonos. Então, os filhos dos portugueses que moravam aqui no Brasil não tinham escola para eles. E aí os jesuítas vão criar os primeiros colégios. O primeiro em Salvador, na Bahia, e o segundo em São Paulo de Piratininga, hoje cidade de São Paulo. Tá? Os aldeamentos, então, que é a mesma coisa que missões, tá? É igual, vão fazer com que o Brasil saia do litoral e entre para dentro do interior, para dentro do Brasil. Tá? Então, os padres jesuítas vão começar a interiorização do nosso país. Tá bom? Depois vai vir a pecuária, né? E outras coisas que vai fazer o Brasil sair do litoral e ir para dentro do nosso território, tá? Porque até então, todo mundo morava só no litoral, porque era a região que conhecia, ok? Então, beleza? Bora corrigir as atividades? Então, vamos lá, né, sétimo ano? Vamos corrigir as atividades aqui do PET 5 de História, sétimo ano, semana 1. Ele começa a partir da página 76. O tema principal dessa atividade nossa são os jesuítas na América Portuguesa, tá? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas os jesuítas é uma ordem religiosa, né? Igual eu já falei para vocês. E um dos grandes representantes dessa ordem religiosa hoje no mundo é o Papa, né? O Papa Francisco, que o nome, né, ele é argentino e o nome original é Francisco Bergoglio. E ele é um jesuíta, tá? É um primeiro jesuíta a ocupar o cargo de Papa na Igreja Católica, tá bom? Então, aqui nós temos um pequeno texto, como eu já falei para vocês, sempre vem, né? Conta um pouquinho da história, do objetivo da Companhia de Jesus, o ano que foi fundada, quem fundou, né? Que eu já falei para vocês, o objetivo dela, o que eles vieram fazer no Brasil, quais foram os padres que vieram. E aqui nós temos a imagem do José de Anchieta. E eu quero mostrar para vocês a imagem do Inácio de Loyola. Só um minutinho que eu vou pegar para vocês aqui, tá? Esse aqui, ó, é o padre Inácio de Loyola, o que fundou a Companhia de Jesus. Eu vou colocar uma foto dele no vídeo para vocês, tá bom? Para vocês identificarem melhor. Mas então vamos partir para a nossa correção de atividades, ok? Aqui nessa imagem nós temos as ruínas da missão jesuítica de São Miguel, no Rio Grande do Sul. Aqui é a imagem da igreja, né? De onde eles fundaram um dos aldeamentos, né? Que os jesuítas construíram. Então vamos lá para as atividades, né? Atividade 1. De acordo com o texto estudado, descreva qual era a missão da ordem religiosa Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, no que diz respeito à fé católica. Então vamos lá. Resposta do texto, viu, gente? Eu retirei do texto. O objetivo da Companhia de Jesus era combater o avanço do protestantismo, que são aquelas religiões que nós já estudamos anteriormente, tá? Lembrando, anglicanismo, calvinismo, presbiterianismo, luteranismo, tá? Todas essas religiões.
propagando a fé católica pelo mundo através da catequese. Número 2. Quais eram as missões ou objetivos iniciais dos primeiros jesuítas a desembarcarem no Brasil em 1549? A missão inicial dos jesuítas no Brasil era promover a catequese dos indígenas brasileiros e dos filhos dos colonizadores. Esse era o motivo principal, tá? O primeiro motivo. Atividade 3. Sabendo que nos primeiros anos de colonização, Portugal ocupou essencialmente a faixa litorânea brasileira, muito em função do Tratado de Tordesilhas com a Espanha. De que forma as missões jesuíticas colaboraram para a ocupação do interior do Brasil? Então, como que os jesuítas e suas missões ajudaram a levar o Brasil para o interior? A partir do século XVII, as missões migraram para o interior, com o interesse de afastar os indígenas dos colonizadores portugueses. Então, por que foram para o interior, gente? É a partir do século XVII, com o interesse de afastar os indígenas dos colonizadores portugueses, ou seja, meio que para proteger os indígenas. Atividade 4. Qual a tática usada pelo padre José de Anchieta para facilitar a comunicação entre os religiosos e os indígenas brasileiros? Ele criou uma mescla, ou seja, uma mistura dos idiomas tupi e o português de época. Ou seja, ele misturou as duas línguas e criou um novo idioma para facilitar a comunicação entre indígenas e os religiosos que eram de Portugal, da Itália, de várias regiões da Europa. Tá bom? Então, terminamos aqui a correção da atividade da semana 1 do PET 5 de História. Se precisarem, estou à disposição. Beijos!